Olá, boa tarde, Bia Fernandes. Boa tarde a todos os que nos acompanham. Olá, Felipe. Tens de pedir para aderir, penso eu. Deixa-me ver aqui. Tens de fazer o pedido de adesão. Ok, obrigada. Boa tarde a todas as que nos estão a acompanhar até agora. Temos meninas, eu espero em breve também termos meninos. Felipe. Olá. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, como estás? Como estás? Tudo bem? Bem, tudo bem. Hoje estamos aqui Vamos se calhar. Estamos aqui com um propósito muito interessante. Tu queres falar um bocadinho sobre o tema de hoje? Eu depois faço a introdução para quem ainda não te conhece. Qual é o tema? Recordas-te? Recordo, não, o tema é a história como base da cultura, neste caso com ponto de interrogação, e para também permitir que possamos falar um pouco sobre isto, para a resposta não ser tão direta. E portanto acho que podemos fazer uma viagem sobre também os primórdios da ciência histórica e tentar perceber de que modo é que se relaciona com as outras áreas da cultura, e talvez por aí chegar a algum tipo de resposta, que pode não ser uma resposta tão simples como seria desejável, mas é a resposta possível. Portanto, vamos a isso. Vamos apresentar as respostas que temos e depois também abrir aqui uma zona de debate para quem queira também partilhar a sua opinião. As partilhas das opiniões são sempre muito valorizadas por aqui. E depois podes também abranger outros pontos de vista conforme as opiniões que vamos tendo. Para quem está no meu Instagram e não conhece o Felipe Marques Fernandes, o Felipe tem um currículo extensíssimo, posso dizer, e vou ter que usar a minha cábula, porque é realmente um jovem bastante promissor. Ele é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mestrando em História Moderna e Contemporânea, na mesma instituição, investigador colaborador do Centro de História da Universidade de Lisboa desde 2019, trabalhou nos serviços educativos da Assembleia da República e consultor de História. Esqueci-me de alguma coisa, Filipe? Não, acho que está bom, até estava mais. Não, realmente é preciso valorizar jovens que tenham um currículo numa área que seja preferencial e, portanto, há sempre que valorizar a educação e nunca é demais e precisamos de jovens ativos como tu na sociedade. Portanto, está aberto aqui, oficialmente está aberto o debate que vamos ter aqui com o Felipe. Espero que gostem e que nos acompanhem. Então, Felipe, dá-nos um mote introdutório sobre história e cultura. Como é que podemos relacionar estes dois conceitos? Bom, em primeiro lugar é preciso tentar perceber o que é história e o que é cultura, não é? Porque de outra maneira torna-se muito complicado, e mais do que isso, o que é história cultural também. Porque são termos que na prática não são sinónimos, ao contrário do que muita gente entende. Cultura é muito mais vasta, a própria definição de cultura depende muito do ponto de vista profissional e disciplinar de quem está a falar. A sociologia dedica-se ao estudo da cultura de uma determinada maneira, a antropologia de outra, a psicologia de outra, a história, por maioria de razão, também outra. E a própria história não é apenas aquilo que muitas vezes se diz de recontar o passado ou buscar no passado, ou tentar narrar aquilo que realmente aconteceu. A história é muito mais complexa do que isso. Portanto, se calhar podemos começar esta nossa discussão também um pouco por aí. Perceber o que é história, perceber o que é que se tem entendido por cultura e o que é que se pode entender por cultura também. E também um pouco sobre o que é a história cultural, que acaba por ser também muita área em que eu me sinto mais confortável. E depois, a partir daí, podemos discutir melhor e responder. Podemos dizer que a história acaba por ser um mote para a cultura, para a base da cultura, será? Não, eu diria até ao contrário. Aliás, vou começar com uma provocação. A minha resposta é essa à questão que nos traz aqui hoje, se a história é a base para a cultura, é não. A história não é a base para a cultura, na minha opinião, e vou tentar explicar o porquê dessa ser a minha opinião e também o porquê disso não desmerecer a importância da história para dentro do próprio cenário daquilo que é a cultura e no seio de todas as áreas em que a cultura se manifesta.
Antes de mais, até de um ponto de vista cronológico, era muito complicado que a história pudesse ser considerada como a base da cultura, na medida em que a história como ciência, aquilo que nós entendemos por história, ou a disciplina histórica, é uma disciplina muito recente, é uma disciplina que se começou a teorizar e a ganhar alguma consciência de si mesma no século XIX, uma disciplina que nasceu muito da filosofia por um lado, nasceu do direito por outro, nasceu também um pouco da teologia, falaremos sobre isso um bocadinho mais à frente. E é uma disciplina que se foi constituindo também nesta ideia, daquela citação que referi há pouco, do passado, das coisas como realmente aconteceram. Nasceu com o propósito de alguma maneira, criar um mapa sobre o passado, agentes do passado, o objetivo seria tentar recontar aquilo que se tinha passado, com os nomes corretos, nos sítios certos, de modo a que se pudesse ler a história como se de um romance se tratasse, mas que neste caso a grande novidade veio através de um método que nós chamamos o método positivista, que trouxe um lado científico à história. Portanto, o que estaria em causa era um corte com as narrativas históricas, vamos chamar dos historiógrafos do passado, que te contavam a história de um ponto de vista mitificado, de um ponto de vista narrativo, de um ponto de vista que trazia para a discussão mais aspectos literários do que propriamente aspectos científicos. Mas a história que nasce no século XIX é uma história que procura precisamente contar essa história de uma maneira diferente, de uma maneira que fosse universalmente reconhecível, de uma maneira que seguisse um conjunto de regras que nós chamamos a crítica histórica, de referenciação, de que nada se poderia dizer que não estivesse descrito em documentos que se pudessem descobrir nos arquivos, ou que uma história que encontrasse novas formas de perguntar, muitas vezes aos mesmos documentos que já eram conhecidos, tentar através deles, com novas perguntas, perceber novos assuntos do passado. E essa história do século XIX para a frente tem-se vindo a modificar bastante e, ironicamente, a ganhar um cunho mais narrativo e menos científico do que aquele que havia no século XIX. Nesse aspecto, a história tem-se vindo a aproximar, ao longo do século XX, das outras áreas a que nós chamamos cultura. Quer dizer, a cultura acaba por ser um conceito que é um chapéu de chuva, que abarca uma série de áreas disciplinares, mas vai muito além daquilo a que nós podemos considerar como disciplinas universitárias ou disciplinas científicas ou até mesmo artes. A cultura foi entendida por muita gente de forma muito diferente, ainda hoje há grandes debates sobre o assunto, mas podíamos, para simplificar, considerar a cultura como um conjunto de práticas, um conjunto de práticas sociais que são de algum modo eternizadas ou passadas de geração em geração através desse contacto que as pessoas têm entre si, não necessariamente com a leitura, muito mais de um aspecto social, e que naturalmente a cultura abarca questões que vão desde as artes plásticas até às ciências, até à história, até à literatura, até à própria agricultura, tudo onde quer que haja seres humanos, há cultura, no sentido em que a cultura traduz um conjunto de práticas que foram sendo sedimentadas ao longo do tempo, que têm que ver com questões materiais. Existe cultura material, mas também com questões não materiais, e é aqui que entra a história como intérprete da cultura. Podemos dizer que, de certa forma, a história influencia a cultura? A história influencia, apesar da história não ser a base da cultura, a história é um dos mecanismos mais eficazes que nós temos de influenciar a cultura. No sentido em que o historiador muitas vezes acaba por, às vezes conscientemente, outras vezes inconscientemente, fornecer os meios necessários para que os não historiadores, ou outros historiadores, possam falar sobre cultura. Porque se nós tivéssemos, por exemplo, de adjetivar a história, eu poderia adjetivar a história como uma disciplina que está esmagada pelo tempo, no sentido em que tudo o que o historiador faz depende necessariamente não só do homem, mas do homem no tempo. A história é mais do que isso, mas é em muitos aspectos o estudo do homem no tempo e no espaço, mas tudo aquilo sobre todos os temas que nós falamos implica haver uma noção temporal diacrónica, ou seja, ao longo do tempo, ou sincrónica no tempo presente. Muitas vezes, quando falamos de cultura, falamos de aspectos sincrónicos, portanto, a cultura que existe hoje, mas não necessariamente, porque, como sabemos, muitas vezes, quando nós estamos na rua e ouvimos alguém dizer o sujeito X é muito culto,
ou o sujeito X é um inculto. Normalmente o que se está a falar é de uma certa bagagem de conhecimentos de que a pessoa tem ou não tem, e esses conhecimentos são, na sua maioria, históricos. Portanto, não se trata apenas daquilo que a pessoa sabe sobre o que existe no presente, trata-se ainda mais do que isso, daquilo que a pessoa sabe sobre o que se passou no passado, nomeadamente a nível artístico e a nível cultural, se quisermos, de um ponto de vista mais intelectual. E portanto tem essa dimensão, tem essa noção social, essa noção menos académica de cultura, que é muitas vezes aquela que fica e aquela que é mais utilizada no dia a dia. Eu disse há pouco que a história poderia ser intérprete da cultura, no sentido em que nós, quando escrevemos um livro, quando damos uma palestra, quando se fala sobre qualquer objeto histórico, nós estamos a trazer para o espaço público, ou a trazer para o indivíduo que nos ouve, um conjunto de conhecimentos, um conjunto de informações. Mais do que conhecimento, às vezes é um conjunto de informações, porque nem sempre o processo histórico em si interessa a toda a gente que ouve. Interessa muito mais, às vezes, informações soltas, curiosidades, anedotas. E é esse tipo de informação que muitas vezes vai ser reinterpretada pela pessoa que ouve ou pela pessoa que lê, e é nessa reinterpretação que se cria cultura, de alguma maneira. Porque a cultura não é um objeto fechado, a cultura é dinâmica. Tal como a tradição, tal como a inovação, são sempre objetos dinâmicos e que dependem do ser humano para a sua sobrevivência e para o seu desenvolvimento. A história, de alguma maneira, fornece mecanismos para que as pessoas hoje possam reinterpretar fenómenos culturais e, ao mesmo tempo, também vivê-los. Porque, para dar um exemplo muito prático, ainda o ano passado, há 2 anos, durante a pandemia, assisti online, creio que talvez outras pessoas que aqui estejam também tenham assistido, a uma interpretação de uma peça de Eurípides em Atenas, à distância. Uma peça que foi tentada de um modo mais próximo possível àquilo que se seria esperado na Grécia clássica. Ora, nós estamos perante, apesar de estarmos a tentar imitar um fenómeno cultural que era tipicamente grego, nós de alguma maneira estamos a representá-lo. E a história é isso, a história é a representação. Só que não é no ato, não é um ato artístico, não se faz com um palco, faz-se muitas vezes através da escrita, mas é um ato de representação em que nós buscamos aspectos do passado, objetos do passado, fontes, histórias, pessoas, dinâmicas, processos, e procuramos recontá-los para os nossos contemporâneos. Nesse processo de retoma da narrativa, ou de representação, tornar presente o que já não está presente, aí é que entra muitas vezes o aspecto da cultura do próprio historiador. Porque a história não é isenta, a história não é objetiva, no sentido em que não é possível fazer uma história que seja exata, como as ciências exatas são, mas na minha opinião, que a partilho com o Marc Bloch, que foi um dos grandes historiadores franceses do século XX, é de que uma frase bem colocada, bem pensada, simples e que traduza uma ideia que seja perceptível para as pessoas é tão bonita como uma equação muito bem feita e que nos dê um resultado prático muito direto. E isto traz-nos a outra questão, que é se a história vale a pena, no sentido em que se a história vale a pena e se a cultura vale a pena, ou para que serve a história, para que serve a cultura. Porque muitas vezes a cultura é entendida também como algo que dá prestígio, mas não é entendido como algo que seja necessário. No fundo, a partir do momento em que todas as outras necessidades estão tratadas, vem então a cultura. Acontece que a cultura, não sendo uma necessidade básica, fisiológica, como outras são e que são de facto importantes, a cultura faz também parte do conjunto de práticas sociais que sempre existiram e que sempre existirão, independentemente da importância que a sociedade e que o poder político e todas as outras dimensões da sociedade lhe deem. Então podemos partir do princípio que tanto a cultura e a história inserida na cultura são também uma necessidade do ser humano em termos de desenvolvimento intelectual e que sem ele também não seríamos seres completos. Não, aliás, o que nos distingue dos outros seres neste planeta é precisamente estarmos dotados de razão. A razão manifesta-se de várias formas e nesse aspecto a cultura, de um ponto de vista intelectual, é absolutamente fundamental também para nos distinguir das outras espécies e ao mesmo tempo para fazer com que nós possamos agir sobre o meio que nos rodeia. A cultura, como disse no início, não é apenas intelectual, é também material. Uma peça de cerâmica, uns sapatos,
uma camisa, um edifício, são objetos de cultura no sentido em que são produzidos com uma determinada intenção, com uma determinada filosofia estética por trás, com uma determinada filosofia prática também por trás, e nesse aspecto estão também dentro deste espectro muito alargado a que nós chamamos cultura, e nós não vivemos sem cultura, quer dizer, nós andamos vestidos, não andamos nus, e andamos vestidos porque há um conjunto de práticas culturais, de práticas sociais, que são transmitidas de geração em geração, que têm uma origem, que têm também consequências e terão modificações, mas estamos sempre a falar de um fenómeno ou de um conjunto de práticas. Eu prefiro, mais do que fenómeno, prefiro falar em conjunto de práticas, porque não há uma teorização da cultura no dia-a-dia. A teorização da cultura faz-se muitas vezes dentro de diversas instituições que investigam sobre o assunto e pessoas que falam e que escrevem umas para as outras, mas não existe uma teorização cotidiana da cultura. A cultura vive-se. E a partir do momento em que a cultura se vive, a cultura também está muito dependente dos interesses das pessoas que as fazem e dos interesses das pessoas que a consomem. E muitas vezes o consumo é passivo. Fala-se, lembro-me de uma campanha que houve há uns tempos sobre se a música, como seria viver sem música. Muitas vezes o nosso consumo da música não é um consumo ativo, é um consumo passivo, é um consumo a música está em todo lado, no mesmo, principalmente porque faz parte do conjunto de práticas que nos são indispensáveis no dia-a-dia. Mas porque para a história tão associada, tão enraizada, sendo talvez o aspecto mais flagrante que temos em relação à cultura, a história estando sempre enraizada neste espectro, neste chapéu de que falavas, é o que mais se destaca da cultura. No meu entender, no meu ver, não sei se partilhas da mesma opinião, mas se partilhas, porque é que achas que isto acontece em relação a outros movimentos culturais? A mim parece-me que a história de alguma maneira tem, na mente das pessoas, tem uma posição preeminente quando se fala de cultura, principalmente porque a história acaba por ser uma disciplina de fronteira. Aliás, faço-te uma outra pergunta. O historiador é especialista em quê? Os historiadores são especialistas, por exemplo, nós sabemos que o sociólogo estuda a sociedade, o economista estuda a economia ou qualquer outro tipo de ficção que nós possamos inventar. O antropólogo estuda, de facto, o conjunto de práticas culturais do ser humano. O crítico literário trabalha narrativas ficcionais e literárias. O filósofo ou é historiador da filosofia. E o historiador? O historiador é o quê? Nós, os historiadores, temos uma grande dificuldade em definir para que serve a história e o que é a história, qual é a natureza da história. Falamos há pouco do tempo, está bem, a história funciona como estudo do tempo, mas outras disciplinas também têm uma visão temporal das coisas. Falamos, por exemplo, da arqueologia, que a arqueologia não é história, a arqueologia é uma outra área disciplinar e tem também a sua própria noção de tempo. E até conta o tempo de forma diferente, não há antes de Cristo nem depois de Cristo. Há antes da nossa era, depois da nossa era, calibrado ao carbono 14, não calibrado, etc. Portanto, o que é o historiador e o que faz o historiador e porque é que a história tem essa posição preeminente na cultura? O historiador tem sempre as suas especializações, mas são especializações eminentemente práticas. Costuma dizer-se que o historiador que é historiador gosta de toda a história. Mas há uma tendência para a especialização e essa tendência para a especialização advém também dos gostos individuais de cada um. E, por exemplo, a mim que me interessa mais a história cultural, trabalho mais sobre a história cultural do século XVIII e o iluminismo. A outras pessoas interessará mais a história islâmica e da Reconquista, imaginemos, outros, o que quer que seja. Mas isto acaba por ser sempre conjuntural, é uma necessidade que nós temos de dedicar o nosso tempo a estudar determinados assuntos mais concretos, para que também possamos ir mais a fundo nessas dimensões. Acontece que a história, de alguma maneira, é a disciplina de fronteira por excelência, na medida em que o historiador acaba por ter um pé em todas estas áreas de que eu falei anteriormente, na sociologia. Por alguma razão, todas estas têm sempre uma área específica dentro da sua disciplina que tem o adjetivo qualificativo de histórico. Há sociologia histórica, há antropologia histórica, há a história da filosofia, há a história da arte. Nesse aspecto, a história, mais do que, ou pelo menos o historiar, acaba por ser uma atitude, até mais do que uma disciplina. Quase todas as pessoas que se dedicam a estudar objetos que se radiquem de alguma maneira no tempo ou que se possam situar no tempo têm uma propensão para adotar métodos historiográficos no seu próprio trabalho. É claro que isto na literatura acaba por ser mais
muito mais interessante do que isso, porque há, na literatura e em tudo o resto, porque neste tipo de áreas da cultura há sempre diversas interpretações sobre como se deve abordar os objetos e nem todas elas são históricas. Mas todas elas detêm algum tipo de atitude histórica. Nesse sentido, a história apela e detém esta preeminência porque o historiador acaba por ser aquela pessoa a quem muitas vezes as pessoas erradamente, mas comumente recorrem como sendo o enciclopedista, alguém que necessariamente tem que saber um bocadinho de tudo. É claro que isso é uma simplificação, mas o historiador, de alguma maneira, acaba por ser um intelectual orgânico, na medida em que, para compreender um fenómeno histórico, imaginemos a crise de sucessão de 1383, 1385, terá necessariamente que ter noções de dinâmicas sociais, de ter que abordar questões de cultura material e de economia, tende a avaliar a importância do fim, por exemplo, de uma cultura cultura medieval de oralidade, de aparecimento, por exemplo, dos primeiros textos impressos já no século seguinte. Portanto, o historiador, para trabalhar um fenómeno ou um objeto muito específico, normalmente tem que ter conhecimentos que vão muito para além desse objeto. É claro que pode-se argumentar que isto é válido para as outras áreas científicas, mas para a história é especialmente válido na medida em que não há, em que a história acaba por abarcar ou roubar, como outras pessoas podem entender noutras áreas, de roubar um pouco à economia, à sociologia, à literatura, à arte e tudo mais, um pouco daquilo que se pode entender como a sua área de preferencial de estudo, para nessa reinterpretação, nessa união, nessa colagem, criar algo novo, que é o trabalho historiográfico. O ofício do historiador é essencialmente representar, ou tentar representar, ou reinterpretar continuamente um fenómeno histórico, e para isso precisa da ajuda daquilo que nós originalmente se chamavam ciências auxiliares, hoje em dia são ciências autónomas, mas tudo isto para dizer que o estudo da cultura é, por definição, um estudo colaborativo. É impossível ao historiador ser a única pessoa a trabalhar a cultura, é impossível ao crítico literário ser a única pessoa a estudar a literatura, e é impossível ao sociólogo, por exemplo, ser a única pessoa a estudar a sociologia, porque todas estas áreas vão beber de alguma maneira a teorias, a estudos prévios, a autores, a textos ou objetos que são típicos ou estão tipificados para outras áreas. E, portanto, nesse aspecto a história acaba por ter um lugar proeminente na medida em que não tem lugar nenhum. E como não tem lugar nenhum, poder-se argumentar, no seio das ciências sociais, acaba por ir beber um pouco a cada uma delas e, nesse sentido, ser a ciência fachada, ou melhor, a primeira ciência à qual as pessoas recorrem quando sentem essa propensão do estudo da cultura. Olha, vou colocar-te aqui uma questão. Estamos no fim do mês de junho. Junho é por si só o mês de abertura de feiras e de feiras medievais, enfim, consoante o termo, feiras medievais, feiras quinhentistas. Tu achas que as pessoas, quando aderem, quando vão a este género de eventos, conseguem assimilar o conceito que está por detrás daquela animação, recriação histórica que possa ser feita, ou achas que envolve um certo mediatismo por parte das organizações e de outros interesses que não sejam propriamente a história? Bom, naturalmente, assim, as feiras medievais que existem por todo o país, e inclusive em sítios que não têm, que não teriam um património medieval que o justificassem, acabam por ser também um fenómeno económico de dinamização da própria economia da região, e nesse aspecto não há nada a dizer, são uma feira como qualquer outra e que tem essa virtualidade. Do ponto de vista da história, eu já frequentei várias feiras medievais, devo dizer, principalmente no Algarve, Silves, Castro Marim. Sei que há outras muito importantes em Santa Maria da Feira, também em Tomar. A feira medieval acaba por ser mais um sintoma um sintoma de uma certa de um outro fenómeno do que um fenómeno em si mesmo. Nós vivemos num tempo, nunca na história até hoje, digamos assim, houve tanto interesse pela história como nos dias que correm. Nós vemos a história presente nos discursos políticos, vemos a história presente na televisão com séries de ficção, vemos uma proliferação de romances históricos, uma proliferação de livros pretensamente históricos escritos por pessoas que não têm essa intenção.
Vemos cada vez mais dinâmicas de comemoração de eventos, os 100 anos disto, os 200 anos daquilo. Há réplicas de caravelas e de navios, há novos museus a serem criados, portanto há uma espécie de... A história nunca esteve tão viva no espaço público como está hoje, e a história nunca foi dada tanta importância discursiva à história como é dada hoje. E nesse sentido, as feiras medievais são uma resposta a uma certa ânsia que existe na sociedade por temas históricos e por recuperação de questões históricas. Porquê é que tu achas que existe neste momento e cada vez mais essa ânsia? Normalmente as pessoas recorrem ao passado quando não estão contentes com o presente. Nós ao longo... Semear a discórdia. Diga? Vamos aqui semear a discórdia. Não, mas eu digo isto da forma mais neutra possível, porque de facto houve tempos em que o futuro ou a efervescência, o desejo de futuro foi muito evidente. Estamos a falar, por exemplo, dos loucos anos 20, do finais do século XIX, com todo o crescimento das ideias progressistas, a ideia de que nós todos trabalhamos para construir um futuro. Já houve tempos desses, normalmente em períodos de crise, em períodos de depressão, em períodos de transição, que eu creio que é o nosso, um período de transição muito evidente. As pessoas tendem precisamente a descrer no presente e no futuro e a recuperar no passado um conjunto de... alguns de maneira saudosista, não é? Outros apenas por lazer ou entretenimento, como é o caso das feiras medievais. Mas existe sempre essa tentativa de recuperar no passado uma certa vivência que hoje não se tem. E as feiras medievais são muito interessantes nesse aspecto, porque se me perguntarem se as feiras medievais são construídas de forma histórica, se o propósito das feiras medievais é tentar recriar um ambiente... lá está, a história tal qual ela foi, é evidente que não, até porque isso é impossível, na medida em que o trabalho que envolveria era de tal ordem que não havia dinheiro não havia orçamento camarário que aguentasse, não haveria... Muitas vezes até nem havia tecnologia para isso, porque há muita cultura material do passado que nós hoje nem conseguiríamos produzir, porque era feito com outro tipo de materiais e com outro tipo de técnicas. É muito difícil dizer que a Feira Medieval é uma recriação... A Feira Medieval é uma recriação histórica, no sentido em que o que se procura é que há essa intenção. Há a intenção de recuperar o passado, trazê-lo para o presente e entreter as pessoas com espetáculos que se podem reconhecer como sendo do passado. O problema é que as feiras medievais não são construídas com base, por exemplo, em textos históricos sobre o passado. As feiras medievais muitas vezes são reproduções daquilo em que já se viu reproduzido noutras artes, ou até mesmo... eu lembro do cinema. O cinema tem uma influência muito grande nas feiras medievais. Isso nota-se porque há várias... Eu lembro, por exemplo, um ano em Silves em que se mostravam... Havia no âmbito da Feira Medieval, havia lá documentários e havia bancas sobre egípcios e uma cultura árabe e egípcia, em que havia representações de camelos junto às pirâmides no Antigo Egito, e qualquer pessoa que saiba um pouco de história islâmica sabe que não havia camelos no Egito, no Antigo Egito, entenda-se. Portanto, muitas vezes há misturas. Aquilo que se chama uma feira medieval, muitas vezes é pouco medieval, no sentido em que há um conjunto de opções. Uma grande falta de rigor histórico. Eu acho que a intenção é boa, no sentido em que as pessoas, de facto, procuram... Os intérpretes, os atores, as pessoas que estão envolvidas ativamente nas feiras medievais procuram essa reconstrução o mais próximo possível da realidade. O problema é que esse trabalho de reconstrução em si mesmo já está, de alguma maneira, penalizado por uma imagética medieval que nem sempre diz respeito àquilo que nós sabemos que era prática comum na Idade Média, e muitas vezes também para compor o quadro trazem-se imagens, trazem-se animais, trazem-se ideias, trazem-se eventos que não seriam de maneira nenhuma populares naquele período. No caso de um público mais jovem que assiste às feiras medievais, principalmente crianças e jovens que vão acompanhados pelos pais, que muitas vezes lhes tentam incutir estes
tempos passados, este gosto por história, não estará a ser, de certa maneira, um engano? Ou seja, há sempre uma boa intenção por parte dos pais, tentando culturalizar os filhos, se é que é possível usar esta expressão, mais propriamente na área da história. Mas será isso fiável? A minha questão terá que ser fiável, porque, de facto, do ponto de vista da educação dos mais jovens, os vários graus de ensino requerem também um discurso completamente diferente. Nós não damos a ler a Ilíada a alguém que aprende a ler agora. Quanto muito damos uma Ilíada em BD, damos uma Ilíada adaptada, contamos as histórias como quem conta a história dos Três Porquinhos. Portanto, tem que haver uma certa adaptação ao público-alvo. Eu não acho mal que os pais levem os filhos às feiras medievais, pelo contrário. Eu acho que as feiras medievais podem ser supremamente educativas no aspecto de fazer despertar nas crianças um interesse pelo passado, porque naturalmente nós estamos a falar de recriações em que tem muita ficção à mistura, mas para criar interesse, para suscitar interesse, para fazer com que as pessoas queiram procurar mais, é preciso começar por algum lado, e eu não vejo problema nenhum em que as feiras medievais possam ser utilizadas dessa maneira, para levar as crianças ou levar os mais jovens a encontrar no passado um escape, um interesse, muitas vezes até pode ser puramente de lazer. Não, as pessoas que vão à feira medieval não se tornam todos historiadores no futuro, ou historiadores medievalistas ainda por cima, no futuro porque foram às feiras medievais, mas a feira medieval pode levar a que a pessoa tenha interesse em conhecer mais sobre o passado, conhecer mais sobre a história, inclusive depois, quando mais tarde lê ou relê alguns textos, pode dizer: bom, isso na feira medieval fizeram assim, mas na verdade nós sabemos que era assado. Portanto, nesse aspecto, as feiras medievais podem ser bastante educativas para os mais jovens, principalmente para os mais jovens, embora possam causar algum certo dano aos mais velhos, aos não tão jovens, quando de forma menos crédula acreditam num conjunto de práticas ou de narrativas que são apresentadas nas feiras medievais, que muitas vezes não dizem respeito àquilo que nós sabemos que aconteceu, ou àquilo que nós podemos provar que aconteceu. Será esse o maior problema? O facto de causar mais dano aos adultos do que propriamente às crianças? Não, eu acho que o problema em si não tem que ver na representação, porque há quem vai a uma feira medieval e vê a feira medieval como um ato de entretenimento, como uma peça de teatro, muitas vezes, como há aqueles torneios, os jantares encenados e tudo mais. Entendendo aquilo como um fenómeno de cultura, digamos assim, como uma tentativa de recriação, eu não vejo problema nenhum. O problema é quando as pessoas não passam das feiras medievais, não passam dos romances históricos, não passam da literatura histórica, muitas vezes de capas coloridas que existe nas livrarias de maior revenda. Aí sim há um problema, e o problema não radica na feira medieval em si, radica mais na narrativa que as pessoas perpetuam, que muitas vezes depois faz com que as pessoas sejam mais permeáveis a certo tipo de discursos e de mitificações que podem ter outras consequências mais gravosas, não do ponto de vista da história, mas talvez de um ponto de vista mais cívico e até político. E pode existir uma narrativa de forma romanceada, mas com factos verdadeiramente históricos, ou seja, é possível conciliar a ficção com o contexto mais histórico e mais lato da história? Eu acho perfeitamente possível. Aliás, não são poucos sequer os historiadores que se dedicam também à escrita literária e alguns deles também escrevem romances históricos. Eu acho que o romance histórico é um mecanismo que o historiador pode ter. Não serve para todos os historiadores, porque nem todos os historiadores desenvolvem da mesma maneira a sua escrita, como sabemos, mas é evidente que o romance histórico pode ter uma importância muito, muito grande na divulgação histórica, principalmente quando é bem feito. E por bem feito, subentenda-se, não quer dizer que esteja necessariamente que tudo o que seja dito num romance histórico que tenha acontecido no passado, porque senão deixaria de ser um romance, passaria a ser aquilo que algumas pessoas entendem por história, como uma tentativa de texto científico que acaba por falhar, porque não se consegue libertar do lado literário. Há quem entenda que a própria história é uma arte e não uma ciência,
ou que tem um aspecto narrativo de tal forma castrador da intenção científica. Tem o papel do autor e do ponto de vista a partir do qual o autor parte é de tal forma importante que contamina depois o resto do discurso. Há quem entenda que o próprio discurso historiográfico tem um lado literário. Mas para aqueles que não o entendem, a aliança entre a história e a literatura, no sentido que pode produzir o romance histórico, essa aliança, é uma boa aliança no sentido da divulgação. Nunca será através do romance histórico que alguém poderá chegar a uma especialização, digamos, na Idade Média, mas é perfeitamente possível que através do romance histórico se consiga transmitir as narrativas mais atualizadas sobre a história da Idade Média de um ponto de vista mais acessível para o grande público e até para os jovens, que acaba por ser o público-alvo também de muitos dos romances históricos. E não é só os romances históricos, curioso, porque agora ocorreu-me de repente fenómenos ou autores como Tolkien, autores como George R. R. Martin. Portanto, estamos a falar de fantasia, estamos a falar até, muitas vezes, não é o caso, mas também a ficção científica entra aqui. Mas centrando na fantasia, a fantasia, não sendo um romance histórico, por exemplo, Guerra dos Tronos, que esteve agora muito na moda, mais por influência da série de televisão do que propriamente dos livros. Mas a Guerra dos Tronos acaba por, não sendo um romance histórico, sendo fantasia, reproduz um conjunto de práticas, um conjunto de dinâmicas e uma imagética que nós associamos muitas vezes à Idade Média. Para muita gente, principalmente para os mais novos, este tipo de literatura acaba por ser o primeiro contacto que têm com representações de dinâmicas passadas. Portanto, nesse aspecto, quando falamos em divulgar a história, do ponto de vista literário, não nos centramos apenas no romance histórico. Há outros mecanismos que podem ser utilizados para chegar aos leitores que não estão tão motivados para ler, às vezes, livros com muitas notas de rodapé. Portanto, a literatura pode ser um escape para o historiador que queira divulgar mais a historiografia mais recente, mas normalmente não é feita por historiadores, é feita por escritores e pessoas que se dedicam a tempo inteiro à literatura, e isso também não é um problema, porque muitas vezes queixamos-nos que há tantos jornalistas e tantas pessoas fora da história a escrever sobre história que muito estranho seria que o historiador agora se arrogasse para si o privilégio único de escrever romances históricos. Seria um absurdo. Na tua opinião, a fantasia acaba por ser também um adereço bastante importante na questão de séries não históricas, mas enfim, baseadas em algum período histórico, acrescidas à fantasia? Sim, de alguma maneira sim. Um exemplo muito prático, a série Roma da HBO, creio que de 2004, quando saiu, gerou de tal maneira um interesse na história antiga que eu não estou exatamente certo do que vou dizer, isto é uma memória que eu tenho muito antiga, mas até creio que houve uma livraria, que agora não me recordo o nome, em Milão, que esgotou os livros do Pierre Grimal sobre a Roma antiga. Portanto, muitas vezes este tipo de fenómenos de entretenimento geram interesse. E é precisamente através desse interesse que as pessoas depois vão procurar, ou melhor dizendo, estimulam a curiosidade do público, e o público muitas vezes depois, quando acaba a série, quando acaba o livro, procura mais e mais, e isso é muito importante para a história. Este fenómeno que estávamos a falar da associação de uma fantasia, uma certa fantasia, este contexto histórico, é de facto importante, como tu disseste, para a divulgação da história em si, mas a história num conceito um bocadinho mais, bastante mais rigoroso, certo? Desculpa, não percebi bem a pergunta. A fantasia é o primeiro mote que principalmente os jovens têm acesso à história, mas a fantasia não, de certa maneira não será o único estímulo, no caso das camadas mais jovens, para um primeiro contacto com a história e ficar-se por aí? Haveria esse perigo, mas esse perigo acaba por ser muito contornado pela existência de história na escolaridade obrigatória. Portanto, eu, quando falei da fantasia e da literatura, estava a falar de um ponto de vista também de suscitar curiosidade e interesse de um ponto de vista meramente individual e pessoal. Mas, apesar de haver o lugar comum de que a sociedade portuguesa não valoriza a história,
isso não é necessariamente verdade na medida em que, pelo menos a nível normativo, a história é considerada fundamental para a formação do cidadão e, portanto, nesse aspecto está incluída também nos programas escolares. Portanto, a literatura acaba por ser um complemento ao ensino histórico, mas é um complemento que acaba por ter que se aliar sempre a duas outras dimensões. A dimensão, muitas vezes, familiar, porque os meios familiares também dos meios familiares depende muito também a curiosidade que é possível de suscitar nas pessoas. Imaginemos uma criança a quem os pais levam todos os fins de semana a visitar castelos ou a visitar museus, tudo mais, terá necessariamente maiores condições à partida para ter esse nível de curiosidade, mas a curiosidade histórica pode e normalmente é suscitada principalmente em sala de aula e nesse aspecto a literatura é um complemento, mas não é o aspecto mais fundamental, não é o aspecto que eu possa considerar mais fundamental para a introdução para introduzir às pessoas a história, neste caso, para introduzir às crianças a história, e será sempre o trabalho é feito pelas pessoas nas escolas. O ensino da história como mote também aqui para a cultura, o ensino da história nos moldes que existe hoje em dia será um bom ensino da história? Eu tenho uma opinião particular em relação ao assunto, que eu não, ao contrário de algumas pessoas, de alguns colegas, eu não acho que os programas escolares estejam necessariamente mal feitos no sentido da sua intenção ou do que se procura. Eu acho que o grande problema está na execução, ou seja, procura-se muitas vezes... se nós pegarmos, por exemplo, nos manuais escolares do quinto e do sexto ano, nem vamos para o secundário, podemos começar mais atrás. No quinto e do sexto ano nós tentamos incluir em 2 anos letivos aquilo que podíamos chamar uma história total, quer dizer, toda a história, pelo menos toda a história ocidental, toda a história canónica, desde a antiguidade pré-clássica até à história contemporânea. Muitas vezes faz-se isso de forma cronológica, raramente há tempo para debater mais profundamente um determinado assunto que possa ter suscitado curiosidade dos alunos, porque tem que necessariamente que se passar para outro tema, porque há exames para fazer, porque há programas para cumprir e porque há uma certa exigência da sociedade para que as pessoas saiam da escola com um conjunto de conhecimentos mínimos sobre a história. Eu penso que uma das coisas mais interessantes que se poderia fazer a nível do ensino da história nas escolas seria precisamente abrir esse espaço para dar voz à curiosidade dos alunos. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginemos que o programa implica chegar a dar toda a antiguidade num período, mas que, por alguma razão, porque houve uma peça de teatro na escola, porque se visitou um museu, há um interesse muito grande no teatro grego, imaginemos. Eu não vejo com maus olhos que o professor, por exemplo, não dê determinados outros temas e que avance para o teatro grego e que fale mais sobre o teatro grego e que responda à curiosidade do aluno. Porque muitas vezes o que acaba por acontecer é que os alunos desmotivam-se na medida em que são forçados a aprender um conjunto de teorias, um conjunto de informações, um conjunto de factos, de datas, muitas vezes, que não são do seu... que não estão no seu horizonte de curiosidade naquele momento. Dito isto, eu não sou pós-moderno no sentido em que eu não acho que se deva orientar a educação. Pós-moderno aqui, eu estou a utilizar isto também, este termo como provocação, claro. Mas eu não acho que se deva organizar o ensino da história com base naquilo que os alunos querem. Eu acho é que se deve ser inteligente o suficiente ao ponto de reconhecer de que é muito mais fácil ensinar determinados temas às pessoas quando as pessoas de facto estão interessadas naquilo que se está a falar. E nesse aspecto eu preferia que os programas não fossem tão rígidos no sentido de que neste ano letivo tem que se dar esta informação. Eu preferia 1000 vezes que não se terminasse o programa do 5º ano e que se passasse para o 6º ano outros temas que deveriam ter sido dados no 5º ano, se isso significasse que as pessoas tinham aprendido muito mais no ano anterior e que se tinham envolvido noutro tipo de atividades, muitas vezes fora da sala de aula, em oficinas de escrita de história, em visitas a museus e tudo isso que eu acho que é particularmente importante, mas que muitas vezes não cabe no ensino, principalmente no ensino público obrigatório, por pressões de tempo, por pressões também
de recursos. Abordaste aqui uma questão muito interessante, a visita a museus e outras atividades de caráter histórico. Como, na tua opinião, como é que se leva as pessoas a museus, tendo em conta que o museu, principalmente para as camadas mais jovens, não é assim tão atrativo? É verdade que o museu não é assim tão atrativo para as camadas mais jovens. Em geral, estamos a generalizar, como é evidente, há muitos jovens que frequentam museus. Infelizmente. Imagina até que as estatísticas que eu desconheço, portanto estou a falar sem conhecimento de causa, possam até demonstrar, estou a conjecturar, alguma preferência etária até por determinados museus, porque muitas vezes também se associa determinados temas a algumas faixas etárias. Imaginemos, não sei, o Museu Nacional de Arte Antiga há de ser dos mais completos que existe, mas outros museus mais, por exemplo, o Museu do Azulejo, há de ser, os jovens para o Museu do Azulejo muito provavelmente vão em visita de estudo, ou com as famílias, dificilmente vão em grupo de 3 ou 4 jovens de 18 anos, muito dificilmente se juntam para ir ao Museu do Azulejo, porque muitas vezes, ou quem diz o Azulejo diz o Trás, diz outros museus, refiro-me a museus em Lisboa, porque são os que conheço melhor. Isso acaba também por ter que ver com... poderíamos falar da gratuitidade dos museus, mas eu não acredito que a gratuitidade traga mais pessoas, porque as pessoas que já iam aos museus continuarão a ir, as pessoas que não iam por razões que não eram monetárias continuarão a não ir. Portanto, eu imagino que muitas pessoas possam não ir a museus porque eles são caros, e é verdade que são caros, e em Portugal particularmente. Quem já esteve noutros países e quem já visitou museus noutros países, principalmente na União Europeia, sabe que em muitas cidades os museus são gratuitos para menores de 25 anos, cidadãos da União Europeia. Isso poderia ser uma opção, mas eu não acredito que as pessoas que não vão por falta de curiosidade, não por impossibilidade monetária, passarão a ir apenas porque é gratuito. Eu acho que chamar as pessoas aos museus é importante, porque o museu acaba por estar na primeira linha, na vanguarda, se quisermos, da partilha do conhecimento. E não é só o conhecimento histórico, todo o tipo de conhecimento. Nós temos em Portugal, felizmente, museus que podem não ser os maiores museus, mas são muitas vezes museus muito bem feitos, muito bem construídos, muito bem pensados do ponto de vista museológico, e que mereciam ser mais divulgados, até porque teriam um impacto na sociedade muito interessante. Muitas vezes é preciso levar o museu à rua também. Eu assisti em Espanha, por exemplo, a campanhas do Prado e a campanhas de outros museus de que colocavam réplicas das obras de arte no espaço público, que levavam de facto, quase que, neste sentido há quase como uma obrigação, porque a pessoa que anda no metro não pode deixar de ver a obra que ali está, mas nesse sentido levar o museu para fora das paredes do museu pode ser um aspecto interessante para desenvolver, para tentar captar algum público. Mas eu creio que a resposta, como sempre, passa muito mais pela educação do que propriamente... É muito mais estrutural do que propriamente conjuntural. Eu não acredito que haja algum tipo de medida que possa levar a um incremento substancial das pessoas que visitam museus de hoje para amanhã. Isso é um tipo de política que tem que ser pensado a gerações e infelizmente ou felizmente, isso depois depende, claro, do ponto de vista, mas nós não temos, culturalmente falando, uma propensão para pensar nesse tipo de políticas a longo prazo, ou pelo menos quando elas existem, não são devidamente, não lhes é dada a sua devida importância. Por isso, a resposta mais simples, mas ao mesmo tempo mais difícil para a questão dos museus é tentar, através da educação, levar a que mais pessoas visitem, ou que ganhem curiosidade sobre os temas que estão tratados pelos museus. Porque o museu em si, acaba por ser o museu é um veículo, o museu não vale tanto por si mesmo, vale mais por aquilo que representa, e cada museu de alguma maneira representa um aspecto cultural e só terá visitantes se as pessoas se interessarem por aquele aspecto cultural. E Portugal estará no bom caminho para o incremento da história como espectro cultural? Eu acho que sim. Assim, eu acho que Portugal está em tão bom caminho como qualquer outro país europeu. Eu acredito, como disse há pouco, a história tem vindo a interessar cada vez mais um conjunto cada vez maior de pessoas, independentemente da intenção. Ou seja, mesmo quando a intenção é negativa,
dá-se uma atenção à história que não era dada há uns tempos atrás. Ou que não era dada da mesma maneira e que não era dada com tanto mediatismo. Eu acho que em Portugal tem excelentes museus. Portugal, e cada vez mais se constroem mais museus. Ainda há pouco tempo foi inaugurado também em Lisboa o Museu do Tesouro Real, que na prática era um museu em potência que já existia. E isso acontece muito em Portugal, museus em potência, museus que não existem mas que poderiam existir. Porque a esmagadora maioria daquelas peças já existiam no acervo do Palácio da Ajuda, muitas delas nem sequer estavam expostas. Portanto, estamos a falar de encontrar nichos, de encontrar temas que podem interessar à sociedade, encontrar temas que interessam também à própria cultura e ao conhecimento cultural da sociedade portuguesa e criar as instituições necessárias para o divulgar. Porque os museus não são agentes passivos, os museus não se limitam a existir e esperar de portas abertas que as pessoas venham. Os museus organizam-se, os museus publicam, os museus divulgam, os museus têm publicidade, os museus têm pessoas que lá trabalham, os museus são agentes dinâmicos e, portanto, eu sou a favor, se ainda não se notou, eu sou a favor da construção e da dinamização de mais museus, mas também reconheço que uma proliferação, quando a oferta é muitas vezes também é difícil de escolher e num país da nossa dimensão, Portugal, apesar de tudo, é um país de média dimensão europeia e de parcos recursos em comparação com outros países de média dimensão. Talvez pudéssemos beneficiar até de uma certa concentração regional de alguns museus, contra a minha própria vontade, digamos assim, mas poderá ser também uma possibilidade de dinamizar um pouco mais, porque museus mais concentrados também significam que museus com mais recursos. E de facto o problema dos recursos na cultura e em particular na museologia é particularmente gritante. Por isso eu acho que Portugal está no bom caminho, no sentido em que é verdade que há cada vez mais um maior interesse, mas ainda não estamos no ponto em que poderíamos e deveríamos estar. Como historiador, tu projetas um bom futuro para o passado? Um bom futuro para o passado? Não. Infelizmente não. Mas provavelmente qualquer historiador responderia a esta questão da mesma maneira em qualquer tempo. Portanto, porque o problema é que pode ser frustrante para quem se dedica ao estudo da história diariamente, perceber que o impacto que tem efetivo na sociedade acaba por ser mínimo. Quer dizer, as pessoas que se dedicam à história-ciência muitas vezes não têm uma visibilidade pública, não têm leitores como outras pessoas que se dedicam à divulgação histórica têm, e nesse aspecto, do ponto de vista da história feita por historiadores, eu diria que o futuro dessa história é o mesmo de sempre, é um futuro muitas vezes limitado aos mais curiosos, aos mais interessados e à própria corporação dos historiadores, se quisermos assim. Do ponto de vista da história compreendida num sentido mais lato, como disciplina que age e como interesse que age na sociedade, eu diria que posso prever, apesar do historiador não dever nem ter os mecanismos para prever o futuro, posso prever a título pessoal de que a história vai continuar e vai continuar a ser usada no futuro, de um ponto de vista social, de um ponto de vista político até, no espaço público, e provavelmente de forma cada vez menos rigorosa, e menos rigor significa também mais mitificação e maior manipulação da história. Mas estamos sempre a falar também de ondas, portanto, de momentos de crise, de momentos de reconfiguração. Nós vivemos de facto num momento de transição, num momento umbral, e em todos os momentos de transição há uma espécie de chamamento da história muitas vezes até de entendimento clássico, porque a história que existe no espaço público não é uma história de entendimento contemporâneo, é uma história de entendimento clássico, é uma história até bastante ciceroniana, uma história como menu, em que a pessoa vai retirar exemplos, como repositório de exemplos de vida, de exemplos políticos, de exemplos práticos, de exemplos científicos, que depois se devem reaproveitar para o presente. Nesse sentido, a história sempre foi utilizada dessa maneira, como recurso de exemplos e como uma história moralizante, e nesse sentido mitificadora também, e portanto eu acho que esse tipo de história vai continuar a existir e vai ser cada vez mais reforçado. A história é ciência, nem por isso.
Outra questão que eu te queria colocar relativamente aos museus como veículo de conhecimento de história e veículo cultural. Falaste de um exemplo que viste de peças, obras de arte, não é? Réplicas colocadas diretamente aos olhos do público, não é? No sentido cotidiano. Achas que Portugal tem, digamos, a vontade de o fazer? Relativamente Eu às acho que políticas e a tudo o que envolve a história como espectro da cultura? Eu acho que vontade não falta num grupo muito restrito de pessoas. O problema é que os recursos necessários para fazer esse tipo de campanhas, que são até podemos compará-las às campanhas agressivas de publicidade, digamos assim, mas para os museus, os recursos necessários para fazer esse tipo de campanhas são bastante avultados. Portanto, muitas vezes as pessoas que têm essa vontade não têm os meios, nem têm o poder político, nem a visibilidade pública para o fazer. Mas acho que é perfeitamente possível. Trata-se apenas de uma questão de opção, não é de falta de vontade. É de falta de vontade de quem toma as decisões e de quem seleciona onde é que se deve, o que é que se deve priorizar. Não é? Mas não me parece que em geral a sociedade tenha falta de vontade de cultura. Pelo contrário, acredito que a maior parte das pessoas, em meios urbanos, em meios não urbanos, veriam com muito bons olhos de que os museus saíssem mais à rua e que lhes chegassem mais cotidianamente, até porque eu acredito que muitas pessoas têm interesse e teriam interesse em visitar museus e que não os podem visitar precisamente por falta de tempo ou por falta ou por falta de oferta também em determinadas áreas do país. A questão do centralismo português que está muito em voga para outras áreas da vida também se aplica de alguma maneira à cultura e à oferta cultural que existe em determinados territórios, por isso eu creio que vontade não falta do ponto de vista do público, vontade também não faltará do ponto de vista dos agentes culturais. Trata-se apenas da velha questão de sempre, da gestão de recursos e de tentar de alguma maneira convencer quem faz essa gestão de recursos de que esta é uma área em que vale a pena apostar. No caso de cidades mais pequenas, que muitas vezes o único foco cultural que têm serão as bibliotecas municipais, por exemplo, e também os museus municipais. Relativamente aos museus municipais, qual é a tua opinião? Eu tenho uma opinião bastante favorável em relação aos museus municipais. Aliás, devo dizer que os museus municipais fazem um trabalho absolutamente excepcional na conservação do património no ponto de vista da história, por exemplo, da história local. A história local, então, que se a história em geral já chega muitas vezes tão fora de deturpada ao espaço público ou incompleta, por maioria de razão a história local então ainda está mais invisível. Eu tenho um grande respeito nesse aspecto pelos museus locais, os museus autárquicos, que fazem, por exemplo, do ponto de vista da arqueologia, são muitas vezes eles que garantem a presença de arqueólogos nos seus territórios, que garantem, oferecem as condições para a conservação de objetos históricos, objetos artesanais, muitas vezes de testemunhos etnográficos, testemunhos de certas tradições locais. Eu acho que sim, acho que são para manter e que são para criar onde não existem, sem dúvida alguma. Em relação às bibliotecas, as bibliotecas públicas em Portugal até têm uma presença bastante alargada no território. Não tenho conhecimento de qualquer Câmara Municipal que não tenha pelo menos algum tipo de oferta biblioteconómica. Eu acredito é que muitas vezes as bibliotecas municipais procuram organizar o seu espólio de acordo com aquilo que percepcionam como o interesse da população local e muitas vezes muitas vezes isso faz com que se construam mais como livraria, portanto com best-sellers, com os livros mais atuais e menos de acordo com aquilo que se poderia esperar de uma biblioteca que mantivesse um catálogo que lá está. Acreditas numa falta de rigor da Biblioteca Municipal? Eu não acredito numa falta de rigor da Biblioteca Municipal. Eu acredito que muitas vezes o objetivo com que as bibliotecas municipais são criadas
é diferente do objetivo com que bibliotecas maiores são criadas. Nem todas as bibliotecas têm que ser universitárias, quer dizer, não faz qualquer tipo de sentido que uma biblioteca pública em Lisboa, em Serpa, onde quer que seja, tenha estantes enormíssimas de antropologia ou de sociologia. O que faz sentido é que a biblioteca ofereça um catálogo equilibrado para que os interessados e para que os leitores daquela região possam ter acesso pelo menos às obras mais fundamentais de todas as áreas, incluindo também da literatura, como é evidente. Portanto, o problema é que as bibliotecas municipais muitas vezes vivem à base de doações ou de compras esporádicas de obras, ofertas de editoras, e muitas vezes, como sabemos, quem oferece normalmente não oferece o que tem de melhor, oferece muitas vezes o que tem em excesso. E isso faz com que as bibliotecas, de algum modo, falhem no intuito de levar a cultura às várias regiões, mas não acredito que falhem no sentido de dinamizarem ou tentarem, pelo menos, dinamizar a leitura em regiões mais periféricas que dependem muito mais das bibliotecas públicas do que cidades como Lisboa, Porto ou Coimbra, por exemplo. Voltando aqui a uma questão um bocadinho mais pessoal para ti, tu como jovem tens 23 anos, para quem ainda não sabe, és muito jovem e tens um currículo bastante extenso. Em primeiro lugar, o que é que te levou ao estudo da história? O que é que te interessou na história? O que é que me interessou na história? Como é que chegaste até ao percurso da licenciatura em História? Ou seja, qual foi o mote que tiveste para iniciar História, tendo tu nascido numa geração cada vez mais tecnológica e optando pelo estudo do passado? Essa é uma pergunta que vai à minha própria história, não é? Eu de algum modo... Eu coloquei a questão porque é preciso perceber que existem ainda pessoas muito jovens, mas com bastante interesse nos factos passados, na história em si, até porque eu acredito que a história é a construção essencial, é o pilar base para a construção de uma boa sociedade. Uma sociedade, pelo menos, com valores e que tenha conhecimento da formação e dos movimentos políticos e culturais que se passaram no seu próprio país. Sendo tu de uma geração cada vez mais tecnológica, o que é que te levou a um estudo mais tradicional, a um estudo do passado? Bom, eu de alguma maneira, simplificando, eu decidi que queria ser historiador, ainda estava na primária. Embora, à época, eu não tivesse esse grau de consciencialização daquilo que estava a passar. O que me interessou inicialmente na história, curiosamente, foi um aspecto até bastante mais narrativo do que propriamente informativo. A história... Seria muito fácil para mim, neste momento, dizer que me interessei por história porque o passado ajuda a compreender o presente, ou porque é preciso conhecer o passado para não repetir os erros e tudo mais. Isso era muito fácil de responder a isso. Mas são muito raras as pessoas que escolhem estudar história ou dedicar a sua vida à história por essa razão. Porque, se assim fosse, haveria muito mais pessoas. Também queria dizer, antes de explicar o porquê de me ter interessado em história, que não sou de maneira nenhuma a única pessoa a interessar-se em história da minha geração. Não. E mesmo... eu, então, aqui na faculdade e em tantas faculdades por esse país fora, há muita gente a estudar a história, e mesmo pessoas que não estudam diretamente história ou que não estão em âmbito académico em cursos de história, também se interessam por história e também se podem arrogar de ter esse interesse e ter essa propensão histórica. Acontece que no meu caso, eu sinto que foi algo bastante precoce. Aliás, é a única coisa que explica de alguma maneira. A precocidade é a única coisa que explica de alguma maneira a persistência, porque ninguém acaba por ir para a história porque sim, se tiver outras opções, porque normalmente as pessoas têm noção que a história é uma área que não é materialmente apetecível. A história é uma área que muitas vezes concorre com outras áreas das humanidades, o direito e outras áreas para atraírem pessoas como eu, pessoas que também tinham interesse em áreas científicas, pessoas que também tinham interesses noutras áreas, mas que escolhem efetivamente seguir a história. Eu lembro-me perfeitamente, numa altura em que estava na primária,
escola que eu andei tinha uma biblioteca bastante bem recheada na primária e tinha a coleção completa da história da Segunda Guerra Mundial do Martin Gilbert, já na altura era uma coisa que estava na moda. E aquilo estava dividido em vários volumes, 7 ou 8 volumes. E eu lembro-me que houve um dia em que estava, alguns bem no segundo ou no terceiro volume, estava quase a terminar esse livro e a biblioteca ia fechar, faltavam 5, 6 minutos para a biblioteca fechar e expulsaram-me da biblioteca. Eu, na altura, portanto, inconsciente como era, acabei por sair da biblioteca e voltar a entrar para a biblioteca pela janela para poder terminar esse volume, porque não queria deixar para o dia a seguir. Olhando para trás, isto é apenas uma anedota, um pequeno episódio só para chegar a um ponto que é a história chegou-me essencialmente não por obrigação, como a muita gente, não porque eu entendesse que seja a melhor das ciências, não porque eu entendesse que seja a melhor das artes, se estivesse do outro lado da barricada, não porque eu entenda que a história é a base da cultura, não porque eu entenda que a história é mais importante do que a literatura, do que a filosofia ou qualquer outra disciplina das humanidades, apenas porque a história suscitou em mim sempre uma certa curiosidade, é quase como se a história não fosse para mim uma disciplina, fosse mais uma atitude. É impossível de alguma maneira olhar para a sociedade e olhar para determinados objetos sem fazê-lo de forma histórica. E quando digo uma forma histórica, muitas vezes não tem que ver apenas com a questão temporal. Tem que ver muitas vezes com a forma como se aborda narrativamente este tipo de fenómenos. A questão de ter muito presente a ideia de causas e de consequências, que são diferentes de correlações. Ter muito presente a importância do indivíduo enquanto membro de um coletivo. Ter muito presente também que o coletivo influencia de tal maneira o indivíduo, que muitas vezes o indivíduo age de acordo com preceitos que são do coletivo e não individuais. Portanto, ter a ideia de que o homem age de acordo com uma sociedade, mas que age fundamentalmente de acordo com um conjunto de práticas que vêm do passado e que lhe chegam por herança, muitas vezes inconsciente, sempre exerceu em mim um grande fascínio, porque sempre vi como sendo uma das formas mais eficazes de abordar determinados temas complexos. À medida que fui avançando no tempo, as leituras também me foram condicionando muito para aí. Houve momentos em que estive sempre indeciso, como acaba por ser um pouco a panagem das pessoas que vêm para a história, entre história e arqueologia. Arqueologia, como fica já a dica para as pessoas que estão a assistir, não tem nada a ver com a imagética que as pessoas têm da arqueologia. A arqueologia é uma área muito científica, até mais do que a história, ou mais evidente, tem esse lado científico mais evidente do que a história. E é um trabalho muito mais de campo. A mim sempre me interessou muito mais o trabalho de campo em biblioteca, em arquivo. A história tem muito a ver com a escrita. Não há história sem escrita, aliás, só podemos falar em história a partir do momento em que existe cultura escrita e que existe documento. Não há história sem documento, apesar de tudo. E este lado da leitura, este lado da leitura como acesso a uma realidade, a uma vivência que é muito distante da minha, que é muito diferente da minha, mas na qual eu reconheço algum tipo de estruturas e de lugares comuns, sempre me atraiu muito. A maior parte das pessoas atraem-se pela história porque é através do velho adágio de que toda a história é contemporânea, no sentido em que eu posso estar a ler a história da Idade Média ou a história antiga e reconhecer nesses fenómenos, reconhecer nessas pessoas um conjunto de intenções, de práticas, de ações que eu revejo na minha própria sociedade do dia a dia. No meu caso foi até um pouco um processo inverso. Eu olho para o passado não como uma realidade que está próxima da minha, mas como uma realidade que está distante da minha, na medida em que as pessoas eram diferentes, as pessoas pensavam de forma diferente, as pessoas agiam perante as mesmas provocações, os mesmos fenómenos naturais de forma radicalmente diferente, e a minha diferença foi sempre o fator fundamental que me fez chegar à história. Também houve alturas em que eu tive um grande interesse na matemática, e a história de alguma maneira acaba por ser por ter um discurso que a história ao contrário das outras, é muito curioso isto, a história ao contrário da literatura, por exemplo, e das outras áreas da humanidade, trabalha essencialmente com coisas invisíveis. A literatura muitas vezes, a crítica literária, a história literária, trabalha textos, trabalha linhas de texto que são muito facilmente identificáveis como sendo o objeto do seu estudo.
Mas é muito fácil para um historiador, por exemplo, e então para um historiador da cultura, para um historiador das ideias, estar a trabalhar coisas que são imateriais. E o lado imaterial da história, imaterial no sentido em que eu procuro chegar a uma realidade, procuro chegar ao passado através de testemunhos e de vestígios que são necessariamente parciais e minoritários, e que eu sei que se estou a ler um documento sobre um processo judicial, muitos outros documentos perderam-se ao longo do tempo sobre esse processo judicial. E o trabalho do historiador acaba por ser o trabalho de reconstrução, com base nas pistas que são deixadas, nos testemunhos que são deixados, com base também num trabalho teórico muito aprofundado e em permanente contacto com as outras ciências sociais e com os outros historiadores, tentar representar, tentar traduzir, é mais um trabalho de tradução até do que de representação, tentar escrever para a sociedade que me rodeia a minha forma de interpretar, a minha forma de ver objetos que são distantes de mim, que estão distantes da sociedade também para a qual eu escrevo, mas que são, nessa distância, importantes para compreender como é que o ser humano evolui ao longo do tempo, mesmo no mesmo espaço. E, portanto, nesse aspecto da questão da narrativa, ou seja, de dar aos outros acesso a algo que os outros não teriam se não tivessem a fazer exatamente o mesmo que eu. Porque eu não acho que o historiador seja alguém absolutamente excepcional, eu não acho que o historiador tenha acesso a um conjunto de informações que são completamente inacessíveis ao resto da sociedade. Pelo contrário, qualquer pessoa, peço desculpa, agora pego aqui um bocadinho de vento, qualquer pessoa com o treino certo e com a intenção certa e com os mecanismos para o fazer, pode fazer trabalho historiográfico. Tem é que cumprir com esses requisitos. Eu acho que o historiador é apenas mais uma pessoa que se dedica a tempo inteiro à história, como se podia dedicar a outras áreas de investigação, mas que falo precisamente porque se sente atraído, e a palavra-chave está na questão da atração, por um objeto de estudo que é invisível, que não é imediato, mas que se torna imediato através do trabalho do historiador. Portanto, há aqui uma espécie de artesanato em que o historiador, com base num conjunto de matérias-primas que lhe chegam através dos tempos, vai recriar essas matérias-primas e dar a conhecer às outras pessoas uma realidade que está tão distante e tão passada que, se não fosse o trabalho do historiador, seria completamente inacessível. E, portanto, se me perguntarem se a história é útil, a minha resposta será sempre: a história não tem que ter utilidade a não ser aquela que nós lhe damos. E a história, nesse aspecto, acaba por ser um ato de liberdade, porque mesmo dentro das ciências sociais é uma das áreas em que há maior liberdade teórica ou para teorizar, desde que seja dentro de um conjunto de práticas que acabam por ser universalizadas, por estar universalizadas por consenso historiográfico, por consenso dos outros historiadores. O historiador acaba também por ter, e isso também me atraiu muito, já numa fase mais tardia em que tinha maior consciência disto, o historiador tem também um lado muito curioso, é que, ao contrário das ciências exatas, ao contrário da matemática, que tem uma linguagem muito própria, ao contrário da própria filosofia, principalmente na lógica, por exemplo, que também tem uma linguagem muito própria, imaginemos também a linguística, nesse aspecto ainda mais própria ainda. A história trabalha com a linguagem comum. Nós não temos uma linguagem científica que seja muito distante da linguagem que qualquer outra pessoa utiliza no dia-a-dia. Nós damos um sentido nós reconceptualizamos um conjunto de palavras que para o cidadão comum são palavras simples, mas que para o historiador muitas vezes oferecem material para trilogias. Às vezes, e a questão da palavra, de como é que o mesmo objeto historiográfico pode ser estudado de forma radicalmente diferente e podemos chegar a conclusões de forma radicalmente diferente, partindo de conceptualizações diferentes, ou seja, utilizando as mesmas palavras, mas entendendo por elas coisas completamente diferentes, nós podemos chegar ao mesmo objeto e podemos interpretá-lo de outra maneira, mas todas essas interpretações e reinterpretações são absolutamente essenciais para nós termos um quadro completo, ou o quadro mais completo possível, sobre o objeto passado. Portanto, nesse aspecto da liberdade conceptual, da liberdade teórica, da possibilidade de poder conhecer o passado e dá-lo a conhecer ao presente, e para que o presente depois faça com esse passado o que entender. Para mim sempre foi muito atrativo. E como te digo,
foi um interesse muito precoce e que, ao contrário de outros interesses, nunca desapareceu. E, portanto, quando chegou a altura de decidir para que curso é que gostaria de seguir na universidade, para mim foi uma escolha relativamente simples e a minha folha de opções tinha apenas uma. Portanto, nunca tive esse tipo. Tinha outras inquietações existenciais, esse tipo de inquietações nunca tive, porque tive-as mais cedo e não me arrependo de maneira nenhuma e creio que tomei a decisão correta e é acima de tudo uma decisão que vai ao encontro de uma personalidade que eu próprio que eu construí ou se me foi construída ao longo dos anos e claro, naturalmente há outros aspectos, há a influência de terceiras que são importantes. Eu lembro-me que desde livros que se lê, mas mais importante do que os livros são as pessoas. E não deixa de ser muito curioso que um dos professores, por exemplo, que mais me influenciou até hoje e no ensino pré-universitário, nem sequer era de história, era de literatura. Mas a forma como se tratavam os textos literários naquelas aulas, que tinham muito pouco a ver com a história, fizeram-me também pensar de que modo é que eu poderia reler aqueles textos de um ponto de vista até filológico que tivesse mais, que oferecesse mais destaque ao lado histórico e ao lado contextual daqueles objetos culturais e, portanto, mesmo num sentido negativo, mesmo aprendendo negativamente, percebi-me que tinha uma certa propensão para o lado, para a análise histórica e para a síntese histórica que se manteve. Portanto, nesse aspecto, a influência externa é importante, quer a influência positiva, quer a influência negativa, e não tenho qualquer dúvida que estou no lugar certo. E terminando aqui esta conversa, voltamos então à pergunta inicial. História como base para a cultura? A história não é a base da cultura, mas é absolutamente essencial para a interpretação e até para a conservação da cultura de uma sociedade e de um povo. Filipe, muito obrigada por esta conversa, muito obrigada pelo tempo que disponibilizaste. Espero que todos os que tenham assistido tenham ficado mais esclarecidos em relação a esta perspectiva do Filipe, da história relacionada com a cultura, que possamos todos também fazer esta reflexão, cabe-nos a todos também fazer esta reflexão de que lugar tem a história na nossa própria história, na história do nosso povo e da forma como a interpretamos. Filipe, mais uma vez obrigada, espero que tenhas gostado desta conversa e que possamos ter outras conversas ainda muito mais há por explorar, ainda há muito mais por conversar. E agradeço-te muito a tua presença aqui. Espero sinceramente que todos também tenham gostado. As partilhas que temos, a adesão que temos tido, peço desculpa, a adesão que tivemos foi muito boa. Agradecemos também a quem esteve connosco nesta pequena hora. Não sei se queres deixar alguma mensagem aqui em modo de garrafa para lançar ao mar. Não, queria agradecer o convite e como tinha dito antes, isto para mim é uma coisa nova, eu nunca tinha feito um live no Instagram e acho que de alguma maneira podemos todos beneficiar de um registro mais informal para falar sobre este tipo de coisas, que são coisas sérias, mas que não têm sempre que ser abordadas de forma tão séria que se torne inacessível também a tanta gente. Não, assim, em tom de garrafa, talvez pudesse, não sei, a quem nos está a ouvir, deixar o desafio de deixa-me ver, o que é que eu poderei deixar como desafio? Deixa a tua mensagem numa garrafa para ser vista daqui a 50 anos. Para ser vista daqui a 50 anos. Eu diria a cada pessoa que está a ouvir que para darem uma chance, digamos assim, à história, e que agora durante o verão que peguem num livro histórico à vossa escolha, qualquer um que seja, bom, mau, é indiferente, mas que seja de um tema que vos suscite curiosidade e que depois, talvez daqui a uns meses, possam vocês mesmos fazer lives deste género com as pessoas que vos são mais próximas, em que possam discutir esses livros e esses temas e que a história se faça também nas vossas casas e nos vossos telemóveis.
Obrigada, Filipe, mais uma vez por este bocadinho e por teres aceito o convite. Foi uma honra para mim ter estado à conversa contigo, tendo em conta o teu currículo, também o teu percurso profissional, sendo um jovem também com esta garra enorme por esta área, que é a história, que acaba por ser tão complexa e tão ampla. Só tenho mesmo a agradecer a tua presença e, mais uma vez, obrigada. Espero que gostes. Deixa-me só ler aqui. A história tem entrado na minha vida a partir da memória em que comecei a construir a minha árvore genealógica. Outro tema muito interessante que poderíamos falar mais tarde. Por agora ficamos aqui. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, obrigado a todos. E a todos também os que estiveram a assistir, o nosso muito obrigada. Obrigada e uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde.